Neste vídeo nós vamos tratar de uma notícia que saiu na DW, uma emissora alemã, em que fala por que a eleição no Brasil é importante para a Alemanha. Está aqui, né, o header da notícia. Ó. Por que a eleição no Brasil é importante para a Alemanha? Vocês devem estar notando pelo tom da minha voz, né? A indignação, né? Eles vêm meter o nariz onde é que não são chamados, eles são muito arrogantes, né? Eles sempre falam assim, os interesses internacionais no Brasil e tal. A gente vem de uma história de interesses desde a colonização. Aí, para quem sabe o que eu estou falando, né? Desde a colonização portuguesa, por detrás ingleses, né? Já teve interesse de franceses também, né? O Dom João fugiu para cá por causa do Napoleão, né? Dos franceses. Sempre os interesses deles provocam algum reflexo na nossa história, né? Nós somos os cucarachas, né, do mundo. Então, eu pergunto para vocês, a Alemanha está realmente interessada em ajudar o Brasil? Eu não sei se tem gente aí que já viajou para a Alemanha, né? Nós vamos comentar isso depois. Bem, olha só, vocês cuidado com essa expressão aí, ó, os especialistas. Olha aí, ó, especialistas são pessimistas. Vejam aqui, ó, quando a gente amplia a página, né? Vê aqui. Especialistas são pessimistas sobre cooperação na área e veem caminho mais fácil com Lula, é claro. Vocês estão interessados, né? É melhor a gente ter como presidente um trouxa que se rende aos interesses deles do que ter um presidente durão, né? Então, continuemos aqui, né? Então, essa expressão, os especialistas, que especialistas que são esses, né? Se fossem realmente, se falassem, o especialista falando de tal, dessa opinião dele, depois o outro, né? Aí eles acompanhariam dos títulos de mestrado ou de doutorado dessas pessoas. Vocês sabem que o ensino nas universidades, mesmo as estrangeiras, chegou ao seu mais baixo nível, né? Depois vocês pesquisam sobre a educação na Alemanha, como desde novo eles já determinam se o cara vai para o ensino técnico, né, ou vai para a universidade. Depois não tem jeito dele trocar, não. Tá certo? Deem uma estudada nisso daí, antes de serem enganados. Bem, eles estão esquecendo uma coisa, que é o princípio de autodeterminação dos povos. Nós temos fronteiras, né? Foram estabelecidas, aliás, aqui as do Brasil, se não me engano, né? Foram os nossos colonizadores que foram estabelecendo as fronteiras. Então, eles deram essas fronteiras para a gente, né? Aqui eles não mexem, tá? Aqui eles não mexem. Na Europa mesmo, entre eles, tem lá a época de formação dos estados nacionais, eles definiram fronteiras para eles mesmos, tá certo? Então, eles que não venham meter o bedelho nas fronteiras dos outros, no país dos outros, né? Bem, vejamos agora o item interesse na Amazônia. Eu pergunto para você, a pessoa nasce, né? Aí você pergunta para ela assim, você nasceu num país sem floresta? Pergunta para um alemão, para um francês e tal. Uai, se eles tinham e deram cabo delas, né, foi por má gerência, né? Se agora eles estão arrependidos e tal, eles é que deem um jeito de mudar a conformação lá do território deles, né? Até no Saara eles estão recuperando as árvores. Vocês podem comprovar isso na internet. Os chineses estão avançando também com árvores no deserto de Gobi, né? Então, por que eles não dão um jeitinho lá, né, de suscitar o nascimento de florestas no campo deles lá, no território deles, né? Que não venham mexer na floresta dos outros. Não está na fronteira deles. Eles não têm nenhuma ingerência sobre isso, tá? Ninguém pode alterar
o seu locus natalis, o seu local de nascimento. Tá bom? E vamos agora discutir um pouquinho sobre a colonização e seus métodos, né? Vamos repetir aquela expressão, né? Interesses internacionais. Foi por interesse internacional, né, que os ingleses colonizaram a América, depois eles tiveram que fazer até uma guerra para expulsar os ingleses de lá, tá? Eles, de descendência, né, inglesa, né, nos Estados Unidos, e expulsaram os próprios ingleses, que queriam oprimir eles. Por quê? Dinheiro, explorar, né, interesses internacionais. Mesma coisa aqui no Brasil, também com portugueses. Portugueses mandavam matar aqui a rodo, roubaram nossas riquezas, né? E tal, não fizeram bem nenhum, não. Quando tem interesse internacional, não é para fazer bem nenhum para um país, não. Tá certo? Então, vamos ver, os métodos de colonização foram absolutamente brutais, usar de homicídio, né, de genocídio, de opressão e roubo, tá? É isso que uma nação faz quando está interessada economicamente na outra, tá? Vamos tirar a poesia disso aí, porque de poesia, colonização, interesse internacional, não tem nada de poesia, tá bom? Bem, vamos frisar aqui os interesses econômicos e seus efeitos, né? Em defesa de seus interesses, a Alemanha já provocou 2 guerras mundiais. As duas provocadas, né, pelo mesmo país, a Alemanha. Inclusive com teses racistas. Queriam fazer a grande nação germânica e etc e tal, né? Eles têm até ali desenvolvida uma mitologia em volta dos deuses louros deles e vai por aí, né? Bom, não precisa lembrar ninguém que a Alemanha matou 6 milhões de pessoas na guerra, pelo menos, né? Na Segunda Guerra. Só na Segunda Guerra, tá? Bem, a Alemanha tomou essas medidas aí no tempo daquela ministra, né, que saiu, de permissividade com os movimentos de imigração, né? O que aconteceu? Entraram os muçulmanos e seus costumes, mesmo fenômeno da França, tá? Ou seja, ela não sabe nem administrar o seu território, criou problemas e quer ditar o que os outros fazem, né? Vamos lembrar também que em termos de poluição aí, né, o que eles batem na tecla, meio ambiente, vamos lembrar do uso do carvão na Alemanha, tá? Olha o que está na notícia da Folha. A Alemanha planeja fim do uso de energia a carvão até 2038, né? Mas não começou ontem, não. A Alemanha não começou a usar carvão vegetal, ou seja, queimado de árvores. Não começou a usar ontem, não, tá? Desde a Revolução Industrial que eles vêm empesteando o ar da Europa. E a Alemanha é uma das nações mais desenvolvidas, se não a mais desenvolvida da Europa. Então, calcula aí a quantidade de fumaça que eles jogaram no ar. E eles vêm querer encher o saco do Brasil em torno da Amazônia. Nós não queimamos carvão aqui, né? Não queimamos isso, não. Tá certo? O carvão é um dos combustíveis mais poluentes que tem. Nós temos no máximo as termoelétricas que numa época do ano em que falta energia, a época que tem menos chuvas, né? Aí a gente tem que ligar eventualmente. Tá certo? Então, eles não têm a mínima moral para falar de problemas energéticos de ambiente aqui do Brasil, tá? Eles também cometeram um enorme erro, né? Para vocês verem como é que eles estão administrando bem, né? Não sei, a Alemanha já foi mais bem administrada, né? Vejam bem, eles ficaram dependentes quase 100% do gás russo. Aí estoura uma guerra, aí estão lá, né?
não sei o que nós vamos fazer e tal, aí estão indo para o carvão, tá certo? Daí essa notícia aí, ó. Só em 2038 que eles vão poder ficar livres disso. Porque os imbecis também, o que eles fizeram? Só por causa daquele caso lá da usina que explodiu na Rússia, né? Todo mundo ficou sabendo do caso. Aí o que acontece? Eles vêm e toda a Europa condenando a energia nuclear. Energia nuclear, com um pouquinho de urânio, você produz uma quantidade de energia violenta. Entenderam? Aí eles foram um dos que começaram a energia nuclear no mundo, né? Largaram, meio ambiente, não sei o que, não sei o que lá. Aí estão lá com o risco de terem uma enorme mortandade de pessoas por causa do frio, né? Porque estão sem combustível. Tá certo? Foi o alarmismo, né? Por causa de uma usina mal gerida, né? Lá na Ucrânia, né? Que eles passaram a ter ódio, combater, falar mal de energia nuclear. Não existe energia ruim, existe energia mal administrada. Bem, e continua a notícia da DW com esse parágrafo aqui em especial, né? Que é para você e todo brasileiro ficar indignado. O papel estratégico do Brasil no enfrentamento da crise climática já falam que tem uma crise, tá? Sendo que no próprio canal do Discovery Channel, né, do History Channel, esses canais aí, eles mostram cortando árvores, né, bicentenárias, tricentenárias, que o mundo tem ciclos de clima de 20 em 20 anos, isso mostrado pelos anéis das árvores. Vocês podem ver, os programas são repetidos no History Channel lá e na Discovery Channel, né? Logo depois de um programa desse, né, que fala disso, eles falam aquecimento global. Ou seja, um programa, né, conta o que o outro programa disse, né? A verdade é que no ciclo climático nós temos períodos de seca e de umidade, mostrado até nos tempos lá da Bíblia, né, com os 7 anos de seca e 7 anos de tempo bom que teve lá no tempo de José, né? Então, desde criança, a gente já toma contato com casos reais mostrando que é cíclico, né? E aí vem, né, esse negócio falando no papel estratégico do Brasil, já fala que tem crise climática e ainda ficam, e vocês têm que ficar indignados com isso, né? Ficam colocando o papel para o Brasil, eles ficam determinando qual que é o nosso papel, tá certo? Então, vamos voltar ao que eu falei antes aqui, né? Que eu falei antes aqui. Olha aí, né? Para quem leu, locus natalis, né? Eles deram azar de nascer em clima frio. Eles deram azar de destruir suas florestas para fazer carvão vegetal, né? Azar o deles, entendeu? Eles não têm nada que meter o bedelho no nosso país, não. Você tem que ver, você brasileiro, mora no Brasil, eles só vêm aqui para explorar, tá? Ninguém tem que determinar o que é que o Brasil faz, o papel do Brasil no mundo, não, tá? A floresta é nossa, veio para o nosso território, eles mesmos definiram as nossas fronteiras. Coube a nós a floresta e fim de papo, tá certo? Olha lá, ainda vem floreando, né? Os caras dão uma opinião, entre aspas, obviamente não é possível reduzir os impactos da crise climática apenas mudando a forma de produção de energia ou forma de produção industrial na Alemanha. Na Alemanha, eles que administrem o problema que eles mesmos criaram, tá? Você, como brasileiro, tem que ficar indignado quando nações estrangeiras, fora de nossas fronteiras,
que só vêm para nos explorar, ficam ditando o que nós devemos fazer e qual que é o melhor presidente para o nosso país. Quem sabe qual que é o melhor presidente para o nosso país somos nós, tá certo? E ponto final.